Uma matéria especial agora que o Robert de Souza fez a respeito do futebol brasileiro. Já da década de 60 para cá, o futebol se profissionalizou muito. Mais de 100 equipes já passaram pela elite do futebol brasileiro e alguns estados ainda não conseguiram, por sequer colocar um time na primeira divisão. Veja aí. Oficialmente e com diversos nomes, o Campeonato Brasileiro existe desde 1959 e já consagrou 17 equipes com o título mais importante do futebol nacional. É bem verdade que em alguns anos existe a confusão de 2 taças e 2 campeões diferentes, e ambas as equipes se autodenominam como campeão daquela temporada. Ao todo, 158 equipes já disputaram a elite do futebol nacional. É bem verdade, muitas delas nem existem mais, mas tem outras que buscam um lugar ao sol e retornar à elite do futebol brasileiro. Alguns estados e até regiões do país são figurinhas raras na primeira divisão. O estado do Pará, por exemplo, não tem nenhum representante na elite desde 2005, quando o Paysandu foi rebaixado para a Série B. Aliás, o bicolor foi o último representante da região norte na primeira divisão. Os estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins jamais tiveram representantes na Série A do futebol brasileiro. Enquanto isso, Sergipe, Piauí, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Maranhão e Amazonas fizeram sua última aparição na elite lá nos anos 80. Das mais tradicionais, tem equipes que disputaram a elite nacional e despencaram pelas divisões inferiores. No sul do país, um dos exemplos é o Paraná, que em 2018 disputou a primeira divisão. 3 anos depois, já está na terceira. Bom, é normal, porque a gente está no momento de reconstrução, né, como você falou. E o Paraná vem atravessando muitas dificuldades, né, todo mundo sabe. Internas dentro de campo e externas, né, em busca de buscar soluções e resolver problemas. Um pouquinho abaixo no mapa, no estado de Santa Catarina, temos o Joinville. Em 2015, na Série A. 2016, na Série B. 2017 e 2018, na Série C. E desde então, a equipe está na 4ª divisão nacional. A equipe catarinense tenta retomar o caminho de glórias e do protagonismo estadual. No Nordeste, o exemplo é o Centenário Santa Cruz. Em 16 estava na elite e foi rebaixado. Em 17, novo rebaixamento para a Terceirona. E desde então, o tricolor tenta voltar ao cenário nacional. A campanha na 3ª divisão deste ano é decepcionante. Ainda não venceu. Em 8 jogos são 5 derrotas e 3 empates. E pior, a equipe está no 5º treinador somente nesta temporada. E o Coral está cada vez mais próximo da 4ª divisão do que pensar em retornar à elite. Aqui os salários estão em dia e eu não vejo falta de comprometimento. Não é isso. Faltam outras coisas. O futebol mudou muito. Quem se estruturou e pensou a longo prazo, uma hora irá colher os frutos. Tanto é que em centros com pouca tradição no futebol estão prevalecendo. E um exemplo recente é o Cuiabá, que hoje conquistou a sua primeira vitória na história na primeira divisão. Feliz por isso, parabéns para todos os atletas que são os responsáveis diretamente pelo resultado. A gente realmente assim se alegrou muito dentro do vestiário, todo mundo festejando, porque é um momento com certeza histórico, é um momento muito especial e a primeira vitória, né? A gente fica marcado. Pode dizer assim que é algo que vai ficar marcado também para a história do Cuiabá, e eu quero participar de toda essa construção em termos de primeira divisão aqui junto. Então, muito obrigado aí pela lembrança. Na elite nacional só cabem 20. O problema não é chegar, é se manter.